Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Vem Segue-me da Escola Dominical. O meu nome é Douglas e hoje nós vamos ver que o Salvador profetizou aos nefitas sobre uma obra grande e maravilhosa nos últimos dias. Então, na nossa última aula nós vimos que o Salvador, ele apareceu ao povo nefita depois de sua morte e ressurreição, conforme havia profetizado o profeta Samuel, o Lamanita. Então Salvador apareceu aos nefitas, ensinou a respeito das coisas que ele havia ensinado e sobre o estabelecimento da igreja, da mesma forma que ele fez ao povo judeu, ele fez também ao povo remanescente, que vivia nas terras que hoje nós conhecemos como o continente americano. Então Salvador chamou para si alguns homens, da mesma forma que fez também entre os judeus, chamou apóstolos, deu o poder do sacerdócio a eles e ordenou que estabelecessem a sua igreja e que eles pregassem aquilo que ele havia ensinado. O Salvador instituiu o sacramento entre eles, o próprio Salvador partiu o pão e distribuiu o vinho entre eles, de forma que eles pudessem lembrar dos convênios que eles haviam feito junto com o Salvador. O Salvador, durante esse período, abençoou criancinhas e lhes ensinou muitas outras coisas que, conforme ensinado nas Escrituras, nenhuma centésima parte pôde ser escrita de tão maravilhosas que foram essas coisas e de tantas coisas que haviam sido ditas por ele. Ou seja, nem 1% daquilo que o Salvador ensinou ao povo nefita está escrito no que nós conhecemos hoje como o Livro de Mórmon. E o ponto central da lição de hoje é entender que o Salvador fez uma promessa aos nefitas de que, se eles guardassem os convênios que eles haviam feito com o próprio Salvador, eles não seriam destruídos. Caso contrário, se eles desobedecessem aos mandamentos do Senhor e não fizessem conforme o Senhor havia instituído e ordenado que fizessem, o povo seria destruído. Uma coisa muito importante que o Salvador também fez enquanto estava com os nefitas foi ensinar-lhes a respeito da reunião do povo de Israel nos últimos dias. Veja o que nós lemos no capítulo 21 e no versículo 9. Porque naquele dia, por amor a mim, fará o Pai uma obra que será grande e maravilhosa no meio deles, e haverá entre eles quem nela não creia, embora um homem lhe a declare. Como nós vimos nessa escritura, o próprio Salvador disse sobre uma obra grande que haveria de ser feita nos últimos dias. Ou seja, haveria alguém que iria declarar as verdades que ele estava dizendo ao povo naquela altura. Quando nós lemos essas escrituras, nós temos que lembrar do contexto histórico que o povo vivia e dos poucos recursos que eles tinham para tratar daquilo que o Salvador lhes deixou. Um exemplo é da facilidade tecnológica que nós temos hoje de disseminar e espalhar coisas muito mais facilmente do que naquela época. Como é óbvio, o Salvador sabia disso e sabia das dificuldades que o povo encontraria por meio disso, mas o Salvador seguiu ordenando que eles fizessem algumas coisas que, embora fossem um pouco mais difíceis naquela altura, seriam muito importantes para nós hoje em nossos dias. No cabeçalho do capítulo 21, nós lemos que Israel seria reunida após a aparição do livro de Mórmon. Mas como é óbvio, ao ler esses capítulos, no livro inteiro, não se trata de ler o livro de Mórmon, até mesmo porque esse nome não era dado no conjunto de escrituras que foi escrito ali naquelas placas e que foi guardado e preservado e dado a conhecimento nosso hoje. Então, ao ler as escrituras, nós temos que lembrar que termos como a América, como o livro de Mórmon, não eram dados a conhecer aquele povo, mas eles foram inseridos nos cabeçalhos dos livros para que o contexto histórico dessas coisas pudesse fazer muito mais sentido para nós hoje quando nós lemos. Algo muito importante que nós temos que ter em mente ao estudar esses capítulos é que o Salvador enfatizou a importância das Escrituras. Inclusive, o Salvador falou e citou a respeito do profeta Isaías e recomendou ou
melhor dizendo, ele ordenou que as pessoas examinassem o que o profeta Isaías havia escrito. Veja o que o Salvador disse no primeiro versículo do capítulo 23. E agora, eis que vos digo que deveis examinar essas coisas. Sim, ordeno-vos que examineis estas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías. Então, o Salvador não fez só um convite às pessoas para que elas pudessem ler as Escrituras. O Salvador ordenou o que as pessoas deviam fazer. Elas precisavam examinar as Escrituras, que é muito mais do que apenas ler. O Salvador ordenou que aquelas pessoas pudessem também examinar Isaías, porque as profecias e os escritos de Isaías não só foram cumpridos como ele havia dito, mas algumas das coisas que ainda não foram cumpridas certamente seriam cumpridas no futuro, ou seja, seriam cumpridas em breve. Aqueles que são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que já tiveram a oportunidade de entrar no templo do Senhor conseguem reconhecer muitas das coisas que foram escritas por Isaías lá dentro do templo e que nós não podemos falar simplesmente numa aula. Então, depois que aconteceu isso, depois que o Salvador ensinou essas coisas ao povo, ele ordenou que aquelas coisas que ele havia ensinado pudessem ser escritas com o propósito de que essas escrituras pudessem ser usadas para as gerações futuras. Em seguida, o Salvador pediu para Nefe para que ele levasse até o Salvador aqueles registros de escrituras que eles já tinham. Em seguida, depois o Salvador começou a olhar e verificar aqueles registros que foram colocados à sua frente e disse ao povo: eu ordenei que meu servo Samuel, se referindo a Samuel Lamanita, que falasse sobre grandes coisas que aconteceriam, sobre o que aconteceu com ele lá entre os judeus, sobre o que aconteceria entre a morte e a ressurreição do Salvador, enfim. Então Salvador disse: por acaso Samuel não testificou sobre essas coisas? E o povo disse: sim, Samuel testificou. E tudo que o profeta Samuel disse, de fato aconteceu. Em seguida, o Salvador questionou: tá, mas se essas coisas são tão importantes, se ele falou tudo isso e de fato essas coisas aconteceram, por que é que vocês não escreveram? Então, nesse momento, Nefe se lembrou de que realmente não havia escrito essas coisas e correu para tratar disso. Ou seja, o que nós devemos ter em mente ao ler isso é que o Salvador deu muita importância às Escrituras. E hoje nós temos as Escrituras de maneira muito simples e de maneira muito mais fácil. Nós podemos ter as Escrituras em um dispositivo eletrônico, em nosso smartphone, nós podemos ter acesso às Escrituras por um tablet, um computador, de maneira digital muito mais simples do que aquelas pessoas tinham naquela época. E hoje, infelizmente, talvez por causa da facilidade de ter as Escrituras, a gente não dê tanto valor a isso. Mas o Salvador não só pediu para que aquelas pessoas pudessem ler as Escrituras. O Salvador ordenou que assim elas fizessem. Isso porque as Escrituras, elas trazem um conhecimento não só do que o povo viveu e aprendeu ao longo de seus erros e que nós devemos entesourar em nossa mente e fazer de maneira diferente para não cometer os mesmos erros daquelas pessoas, mas tendo as Escrituras como se fosse um manual, nós podemos saber o que realmente o Salvador exige que façamos, falando a respeito de ordenanças, para que possamos fazer os convênios da maneira correta, para que um dia nós possamos ter a permissão e a oportunidade de um dia voltar a viver com Ele. Então, depois desse puxão de orelha que Salvador deu no povo, o Salvador ordenou que aquilo que ele havia dito fosse escrito e logo em seguida foi escrito conforme ele havia ordenado. E após isso, o Salvador chamou o povo ao arrependimento, falou que desde os dias dos pais deles, ou seja, desde os seus antepassados, eles se desviavam das ordenanças que eles haviam feito com o Salvador,
eles não cumpriam os mandamentos que o Senhor havia instituído, enfim. O Salvador em seguida citou a respeito do dízimo e falou a mesma maneira que nós lemos no Antigo Testamento no livro de Malaquias. Inclusive, para aqueles que cumprem com esse mandamento, ou seja, as bênçãos que são prometidas para aqueles que guardam a lei do dízimo, foram repetidas igual nós lemos no Antigo Testamento. Veja que nós lemos no versículo 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me então com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja espaço suficiente para recebê-la. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e nem a vossa videira derrubará antes do tempo o fruto nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, trazei todos os dízimos à minha casa para que haja mantimento. Primeiro, ao ler esse trecho do versículo, nós entendemos que o propósito do dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor, ou seja, para que a obra do Senhor possa ir avante, para que ela se mantenha. Como é óbvio, tudo tem um custo. As capelas têm um custo, os templos têm um custo, a obra missionária tem um custo, os manuais e livros da igreja têm um custo, os jardins da igreja têm um custo, tudo tem um custo envolvido. E para que esse custo seja saldado, é preciso que os membros obedeçam à lei do dízimo e que também façam ofertas generosas para ajudar aquelas pessoas que mais precisam. E ainda falando a respeito de Malaquias, o Salvador citou Malaquias sobre o envio de Elias o profeta antes da sua segunda vinda. Nós podemos fazer, inclusive, uma comparação com o capítulo 4 de Malaquias com o capítulo 25 de Terceiro Nefe. Isso porque, basicamente, o que está escrito na Bíblia, como o que foi escrito no livro de Mórmon, é o mesmo. Isso nos remete sobre a importância do poder selador que nós veremos mais para frente nas próximas aulas. E nós encerramos essa aula com que o Salvador expôs sobre as coisas que aconteceram desde o princípio dos dias até os últimos dias. E tão grandes foram essas coisas que o Salvador ensinou ao povo que nem uma centésima parte daquilo que ele disse pôde ser escrito. Tão grandes foram as coisas que o Salvador ensinou que naquela altura bebês e crianças de colo começaram a falar e a profetizar tão grandes coisas. Entretanto, essas coisas foram proibidas de serem escritas e nós não temos acesso a isso. Mas o que nós sabemos hoje é que o Salvador, ele não só deixou o seu evangelho ensinado ao povo judeu, mas ao seu remanescente que foi levado pelo Salvador para aquela terra que nós conhecemos hoje como continente americano. Lembro-lhe que esse vídeo é apenas um recorte. Fontes e sugestões de leitura na descrição. Por favor, críticas, correções e sugestões nos comentários. Presto meu testemunho, eu sei que o Salvador veio ao mundo e apareceu não só aos judeus, mas também ao seu remanescente, que foi o povo que habitou o continente americano. Sei que o Salvador instituiu a sua igreja na terra e fez com que as pessoas escrevessem registros sagrados, que nós conhecemos hoje como escrituras sagradas, para o nosso próprio conhecimento e para que nós pudéssemos hoje nos aproximar um pouco mais do Salvador. Preste meu testemunho a respeito das escrituras, com certeza eu aprendo muito com elas e cada vez que eu leio as escrituras eu me sinto um pouco mais próximo do Salvador e eu sei exatamente o que eu preciso fazer em relação a isso para que eu possa cumprir com os mandamentos de Deus e fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso. Essa aula eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém.